Oi, chegou. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus por estar aqui com vocês, nesta noite tão abençoada, nesse domingo, onde nós estamos vivos e adorando o nome do Senhor. Quero agradecer ao nosso querido pastor Maurílio, muito obrigado, viu, pela gentileza de me aguentar mais uma noite. Deus abençoe, viu? É sempre bom estar com vocês. Eu estou acompanhado da minha esposa, talvez você ainda não a conheça. Eu vou pedir para ela ficar de pé, irmã Noádia, está ali, ó. Olhe bem direitinho para ela, irmãos. O nome disso é misericórdia de Deus, viu? Quando eu fui apresentar aos meus amigos, na época ela ainda era minha namorada, né? Está aqui, essa aqui é a minha namorada. Meus amigos olharam e disseram assim: Jesus foi com sua cara, viu? Aí eu, para não ficar por baixo, daí eu não ia ficar por baixo, né? Disse: mãe, foi com a dela também, foi com a dela. Minha esposa, minha bênção. Queridos irmãos, Apocalipse capítulo de número 22. Quero ler com vocês apenas um versículo. Apocalipse 22, versículo 20. Murilo, estamos juntos? Tudo bem, meu amigo? Apocalipse 22 e 20, para a nossa meditação aqui nessa noite. Quem achou, diga amém. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Deus em Cristo possa aplicar o texto lido em nossos corações aqui nessa noite. Queridos, existem alguns acontecimentos que ficam marcados na história. E esses tais acontecimentos, vários deles, estão presentes na Bíblia Sagrada. E eu gostaria, de maneira introdutória, de falar sobre alguns deles nessa noite. O primeiro grande acontecimento da história que gostaria de mencionar nessa noite é a criação. A criação é um grande acontecimento, porque nela, como disse Paulo, se revelou os atributos invisíveis de Deus, como também a sua própria divindade. Ou seja, segundo Paulo, aquele que olha para essa criação, a forma com a qual ela foi criada, tem que reconhecer que existe um Deus que é soberano, inteligente, poderoso e que criou todas as coisas. A criação é um grande acontecimento, porque foi nela onde o ser humano, que nós chamamos de coroa da criação, também foi criado. O segundo grande acontecimento que eu gostaria de destacar é a queda de Adão. A queda de Adão é um grande acontecimento da história, pois quando Adão desobedeceu a Deus e pecou comendo do fruto, todos nós caímos juntos com Adão. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. O pecado é um grande acontecimento da história, ou a queda de Adão, porque quando o pecado passou a existir, o salário do pecado é a morte, e essa morte passou a todos os homens. Outro grande acontecimento da história que eu gostaria de mencionar é o dilúvio. É a primeira vez onde Deus de fato demonstrou a sua ira de maneira poderosa sobre a humanidade. O pecado da humanidade subiu até as narinas do Todo-Poderoso e ele resolveu destruir aquilo que ele havia criado,
juntamente com todos os seres humanos, excetuando, apenas Noé e a sua família, pois a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. O dilúvio é um grande acontecimento da história, porque Deus manifestou a sua ira devido ao pecado. Outro grande acontecimento da história que eu gostaria de mencionar é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nascimento de Jesus é um grande acontecimento da história, porque nesse nascimento cumpriu-se as profecias do Antigo Testamento, do Emanuel, o Deus conosco. E isso é tão importante para nós, que até mesmo o calendário é marcado por antes e depois do seu nascimento. O outro grande acontecimento da história também tem a ver com Jesus, e é a sua morte. A sua morte é de fundamental importância para a história desse planeta, porque na sua morte, como disse Isaías, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Na sua morte, o véu do templo de alto a baixo se rasgou, a separação que havia entre nós e Deus foi quebrada, e ele pagou a nossa dívida quando disse: está consumado. Ou seja, a dívida já foi paga. A morte de Cristo é tão importante que John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, ele vai dizer que não haveria cristianismo sem o sacrifício da cruz. E ele vai mais além a dizer que se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. O que John Stott está querendo nos informar é que todo o poder que emana do cristianismo vem da cruz do Calvário. Nós somos salvos por causa do sacrifício da cruz. Nós fomos libertos por causa do sacrifício da cruz. Nós somos curados por causa daquela cruz. Nós se tornamos habitação do Espírito Santo por causa do sacrifício da cruz. Se você não percebeu, antes da morte de Cristo, o Espírito Santo vinha sobre algumas classes de pessoas, sacerdotes, juízes, profetas e reis, capacitava, usava, porém não habitava nessas pessoas. Somente depois do sacrifício da cruz, o Senhor Jesus recebeu o direito de doar à sua igreja a presença contínua do Espírito Santo de Deus. Depois que o véu do templo de alto a baixo se rasgou, ele rogou ao Pai, o Pai enviou o Consolador, não apenas para nos usar, mas para fazer do nosso corpo o seu templo e a sua morada. O Espírito Santo só está dentro de nós porque Cristo Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. O outro grande acontecimento da história também tem a ver com Jesus e acontece logo após a sua morte. A Bíblia diz que as mulheres foram até o sepulcro discutindo entre si: quem é que vai remover a pedra? A pedra é pesada. Chegando lá, tiveram uma grande surpresa, porque a pedra já estava removida. E apressadamente elas entraram dentro do sepulcro, procurando o corpo do nosso mestre. Mas um anjo bradou em alta voz, dizendo: por que buscai o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. A ressurreição de Cristo é um grande acontecimento da história, pois ali ele está provando a sua soberania sobre a morte. Ele está dizendo: eu sou mais poderoso do que a morte. E a gente pode crer naquilo que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem veio adorar esse Cristo que está vivo?
Depois da ressurreição de Cristo, existe outro acontecimento que marca a história dessa terra. Que acontecimento é esse? O dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes marca a história dessa terra, não porque é uma festa judaica comemorada 50 dias após a Páscoa, não, mas sim porque foi nesse dia onde Deus resolveu cumprir uma grande promessa, a promessa do derramamento do seu Espírito. O texto de Atos vai nos dizer que os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre a cabeça de cada um deles, e todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O dia de Pentecostes marca a história desse mundo, porque a chama que se acendeu em Jerusalém se espalhou na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A chama que foi acesa em Jerusalém espalhou pela Europa, veio até a América, chegou no Brasil, veio a Paraíba, está em Bahia, e ninguém pode apagar esta chama que foi acesa. O dia de Pentecostes marca a história desse mundo. Após o dia de Pentecostes, no relógio de Deus, o próximo grande acontecimento da história não será as eleições de 2020, nem de 2022. No relógio de Deus, o próximo grande acontecimento não será as Olimpíadas, nem muito menos a Copa do Mundo. O próximo grande acontecimento da história será Jesus voltando para buscar a sua igreja. E isto dentro da Bíblia Sagrada é chamado de arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento, ela é oriunda de uma palavra latina chamada raptus, que significa arrancar, tirar de maneira brusca e inesperada. O arrebatamento da igreja nada mais, nada menos é do que Jesus vindo das nuvens do céu para arrancar, tirar, no abrir e fechar de olhos, a sua igreja aqui da terra. Isto é o arrebatamento da igreja. Eu gostaria muito de dizer a vocês o dia que isso vai acontecer. Seria com certeza o dia onde eu iria orar mais, evangelizar mais. Seria o dia onde eu iria ligar para todos os meus familiares e alertá-los e dizer: Jesus está voltando. Porém, este é um mistério oculto em Deus. Somente Deus sabe o dia, somente Deus sabe a hora. É bem verdade que algumas pessoas tentaram datar a volta de Cristo, como Charles Taze Russell, o pai dos Testemunhas de Jeová, que tentou marcar a volta de Cristo para o ano de 1914 e falhou. Ellen White, profetisa do Adventismo, também tentou marcar a volta de Cristo para a década de 70 e falhou, porque este é um mistério oculto em Deus. Somente Deus sabe o dia, somente Deus sabe a hora. Porém, mesmo sem saber dia e hora, olhando para as páginas da Bíblia e observando os ensinos das Escrituras, nós percebemos que os sinais que antecedem a volta de Cristo estão na Bíblia Sagrada e estão patentes a todos nós, estão patentes aos nossos olhos. E esses sinais eu quero dividi-los em sinais sociais, sinais da natureza e sinais de apostasia. O que sejam os sinais sociais são aqueles presentes em Mateus capítulo de número 24, quando os discípulos do Senhor se aproximaram de Jesus e perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus começou a mostrar a eles estes sinais. Ele falou assim: haverá
guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Jesus falou de pestes, Jesus falou de fome, Jesus falou de crueldade, Jesus falou de falta de amor. São os sinais presentes na sociedade. É bem verdade que esses sinais acontecem desde muito tempo, porém, Jesus está querendo mostrar que antes da sua vinda, estes sinais estariam se cumprindo com mais intensidade. E a gente tem percebido que à medida que o tempo passa, estes sinais estão cada dia mais presentes na história do mundo. Nação contra nação, reino contra reino, fome. Queridos, se você for analisar o continente africano, você vai perceber que ainda hoje milhares de crianças morreram porque não tiveram prato de comida para se alimentar. Se você for falar das pestes, a cada dia que se passa surge uma peste nova assolando o mundo todo. Que não falar da H1N1, gripe suína, zika, chikungunya, o que não falar da AIDS, que mata milhares e milhares de jovens do mundo, o que não falar do câncer, que atormenta a vida do indivíduo. As pestes estão presentes, os sinais estão a cada dia mais presentes na sociedade. Jesus falou de crueldades, de falta de amor. Eu vi uma reportagem de duas pessoas do mesmo sexo que adotaram uma criança e quiseram forçar esta criança a se vestir de forma oposta ao seu sexo. A criança não aceitou aquilo e simplesmente por causa disso, estas duas pessoas mataram esta criança, esquartejaram essa criança como se fosse um animal. A falta de amor está presente nos nossos dias como nunca antes. Mas Jesus também falou de sinais da natureza, e ele disse assim: haverá terremotos em vários lugares. Eu fui estudar esse fenômeno e eu percebi que no país chamado Japão, um pequeno país, a terra treme aproximadamente 200.000 vezes por ano. Desses 200.000 terremotos, aproximadamente 100.000 terremotos são sentidos, e desses 100.000, aproximadamente 1.000 terremotos causam estragos a esta nação. A terra está tremendo como nunca. Há alguns anos atrás, houve um grande terremoto de escala muito elevada no Chile, que foi tão grande, mas tão grande, que os seus tremores foram sentidos no Brasil. O que é isso? É a natureza que está dizendo: Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Além dos sinais da natureza, nós encontramos os sinais de apostasia. E eu quero falar sobre duas apostasias: apostasia teológica e apostasia moral. O que seja apostasia moral é o abandono da moralidade estabelecida por Deus e que está nas sagradas escrituras. Há uma tendência mundial, há uma tendência da ONU, a Organização das Nações Unidas, em aprovar tudo aquilo que a Bíblia diz que é errado e tudo aquilo que a Bíblia diz que é certo. O mundo está dizendo que é errado. Vocês não estão percebendo? Há uma tendência mundial de aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo. Há uma tendência mundial de aprovar a liberação das drogas. Há uma tendência mundial de aprovação da prática de aborto, que na minha opinião é o assassinato de indefesos. Porém, a igreja que vai subir, ela não negocia os princípios que aprendeu pela palavra de Deus. A igreja que vai subir, ela vai continuar pregando, dizendo que casamento entre homem e mulher, mulher e homem, e o que passar disso não vem de Deus. A igreja que vai subir, ela vai continuar pregando contra as drogas, que é algo que vem destruindo o mundo e principalmente a juventude. A igreja que vai subir,
ela vai continuar pregando contra o aborto, porque ela sabe que Deus nos conhece ainda informe no ventre da nossa mãe. A apostasia moral está aí aos nossos olhos. Existe também a apostasia teológica, é o abandono das escrituras sagradas. Jesus Cristo falou sobre isso, e ele disse que quando estivesse para vir, surgiriam muitos falsos profetas. E Paulo, aconselhando Timóteo, ele disse que nos últimos dias apareceriam doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Apareceriam pessoas que não iriam suportar ouvir a sã doutrina, o ensinamento das sagradas escrituras, e essas pessoas iriam amontoar para si mestres conforme os seus próprios desejos, que iriam interpretar as escrituras segundo o seu bel prazer. E isso é o que nós estamos vivenciando. Nunca houve um período de tanta heresia e de tantos erros doutrinários no meio do povo de Deus, principalmente no meio do movimento neopentecostal. Eu fico muito, mas muito chateado quando eu ligo a televisão e vejo um sacerdote oferecer uma rosa ungida, porque essa rosa ungida vai ser levada para sua casa e os seus problemas vão ser solucionados. Eu fico chateado quando eu vejo alguém, um sacerdote, oferecendo sal grosso para que esta pessoa leve o céu para casa, porque se esse sal estiver na sua casa será energizada e os demônios serão atraídos para o sal. Depois você joga fora e os problemas estão resolvidos. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um sacerdote ensinar a oração com um copo com água. Esta prática não surgiu nem da palavra, nem dos servos do Senhor. Pelo contrário, a oração com um copo com água surgiu no programa Legião da Boa Vontade, no Rio de Janeiro, com Alzírio Zaru, um espírita que fazia isso com os seus ouvintes. Ele pedia que os seus ouvintes enchessem um copo com água e depois da oração os seus ouvintes iriam tomar e os seus problemas estariam resolvidos. Mas queridos, a igreja que vai subir, ela não se envolve com esse misticismo, ela não está baseada neste ritual que não vem das escrituras. Pelo contrário, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo que a Bíblia não fala de rosa ungida, a Bíblia fala de homens e mulheres que foram ungidos pelo Senhor. A Bíblia não fala que demônio tem medo de sal grosso, pelo contrário, demônio tem medo do nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia não manda a gente beber água depois da oração, pelo contrário, Jesus disse que é necessário nascer da água e do Espírito, porque se não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. As heresias estão aí, os sinais estão presentes, porém, ainda existe muita gente que vive como se Jesus não fosse voltar. Eu vi uma entrevista de um grande teólogo da nação brasileira, um pastor que antigamente era muito respeitado, e ele vai dizer que o arrebatamento não é real, Jesus não voltará, e as pessoas irão desaparecer para se encontrar com ele nos ares. Não, Jesus volta individualmente para cada pessoa. Quando a pessoa morre, Jesus voltou para essa pessoa. O arrebatamento não existe, isso é uma história de carochinha. Porém, olhando para as páginas da Bíblia, eu encontro pelo menos 4 motivos que nos fazem acreditar que o arrebatamento é real e que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. O primeiro motivo que eu encontro nas escrituras são as palavras do próprio Jesus. João capítulo 14, verso 1 a seguir, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito,
vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez. Eu virei outra vez. Eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Surge a pergunta: onde é que está Jesus agora? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, ajuda-nos a responder essa pergunta. Estevão está ali pregando o evangelho da graça para os judeus. Eles estão irados, rangendo os dentes, e pegaram em pedras para matá-lo. Mas antes de matá-lo, o escritor Lucas vai dizer que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olhou para o céu e ele viu os céus abertos. Mas ele não viu apenas os céus abertos, ele viu a glória de Deus. Mas ele não viu apenas a glória de Deus, ele viu Jesus que está à destra de Deus. Onde é que Jesus está agora? À destra de Deus, assentado no trono. Mas a qualquer momento o pai vai olhar para o filho e vai dar ordem: vá buscar a noiva, vá buscar a amada, vá buscar o povo zeloso de boas obras. E sabe o que vai acontecer? O filho se levantará do trono, sairá do terceiro céu, que é a habitação de Deus, passará por esse segundo céu, que é o céu cósmico dos planetas e galáxias, entrará nesse primeiro céu, mas não descerá mais à terra. Desse primeiro céu ouviremos a sua voz dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que eu tenho preparado desde a fundação do mundo, e nós vamos encontrar com Ele nos ares. Quem acredita que vai ser arrebatado, quem acredita que Jesus vai voltar, levante a sua mão para o céu, vai, abre a sua boca. Só quem tem essa esperança. Se você tem essa esperança, por alguns segundos esquece que eu estou pregando e adore o Rei dos Reis, adore o Senhor dos Senhores. Ele vem buscar a sua igreja. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Jesus diz à igreja em Filadélfia: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu creio que o arrebatamento vai acontecer, porque quem prometeu que vem buscar a igreja não mente. Quem falou foi Jesus. Eu acredito no arrebatamento da igreja por causa das palavras dos anjos de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, está registrado ali as últimas palavras de Jesus antes de ascender aos céus. E disse Jesus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Depois destas palavras, Jesus foi subindo ao céu, e uma nuvem o ocultou. Os seus discípulos ficaram olhando para cima. Foi aí que dois anjos desceram e disseram: varões galileus, porque estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que foi recebido em cima nos céus, há de vir outra vez, como para o céu o vistes ir. Eu creio no arrebatamento, porque os anjos de Deus estão dizendo: Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Eu creio no arrebatamento da igreja. Sabe por quê? Por causa do testemunho de dois personagens que marcam a história da terra. O primeiro deles é o nosso amigo, o Paracletos divino, o real e fiel substituto de Cristo na terra, o Espírito Santo, o nosso consolador, o nosso advogado, o nosso amigo que está do nosso lado, que opera em nós, através de nós e que habita dentro de nós. O Espírito Santo diz que ele vem. O segundo personagem é a noiva do Cordeiro, a sua esposa,
o povo zeloso, de boas obras. A igreja do Senhor diz que ele vem. Apocalipse 22:17 está escrito: o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve, diga vem, e quem tem sede, beba de graça da água da vida. O Espírito Santo de Deus está comprometido com essa mensagem, a mensagem que Jesus voltará. E o Espírito Santo de Deus tem se utilizado da noiva para dizer que Jesus Cristo está voltando. A noiva somos nós somos esse povo que temos esta promessa, que temos esta esperança. É por isso que nós não podemos se calar. Nós temos que anunciar: Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Mas, irmão Diego, essa mensagem é meio louca. Tem gente que vai chamar a gente de fanático, tem gente que vai menosprezar, vão dar risada de mim quando eu disser que Jesus está voltando. Querido, se eles não creem, o problema é deles, mas nós cremos, e nós vamos pregar aquilo que cremos, e aquilo que cremos nós vamos dizer: Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Sabe por que eu creio no arrebatamento da igreja? Por causa da doutrina dos apóstolos, aqueles que conheceram Cristo, que andaram com Cristo, aqueles que tiveram a revelação de Cristo, que foram chamados por Ele. Eles pregam que Jesus vem. 1 João capítulo 5 versículo 20, o apóstolo João, amado, aquele que conhece a eternidade mesmo antes de morrer, aquele que conheceu a eternidade, ele diz assim: e já sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para estarmos no que é verdadeiro, e no que é verdadeiro nós estamos, isto é, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e a vida eterna. João está dizendo que ele vem. Tiago, o irmão do Senhor, em sua carta no capítulo 5, verso de número 8, ele diz: meus amados irmãos, sede pois pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago está falando sobre duas coisas. Primeiro, tenha paciência. Por que ter paciência, irmão Diego? Pedro vai explicar isso na sua carta, 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 a seguir, ou é 2 Pedro, que não falha a memória. Pedro vai dizer assim: ó, aparecerão homens escarnecendo da promessa e dizendo: desde que os meus pais morreram, tudo permanece como no princípio. Mas Pedro vai dizer: não ignorem isso. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca. O dia do Senhor virá como um ladrão. Pedro vai usar a figura do ladrão para falar da volta de Cristo. E eu acho isso muito interessante, porque a figura do ladrão é uma figura universal. Em todas as culturas o ladrão existe, e sabemos as características do ladrão, e a principal delas é atacar quando a vítima está desapercebida, é chegar de surpresa. É isso que Pedro está dizendo ao mundo. Ele está dizendo que este mundo vai ser pego de surpresa, mas a igreja não. A igreja não vai ser pega de surpresa, porque ela já está preparada para se encontrar com o seu Senhor. Ela já está gritando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Será que tem alguém preparado para subir aqui? Olha para quem está do teu lado e diga assim: você está preparado para subir? Oh glória! Oh aleluia! Jesus Cristo está voltando. Nós vamos se encontrar com Ele nos ares.
as dores irão passar, a perseguição vai encerrar, nós vamos estar com Ele, e só quem crê nisso, levante a mão e dê um brado de vitória. Mas quem fala como vai acontecer o arrebatamento é o apóstolo São Paulo. 1 Tessalonicenses 4:16, Paulo diz assim, ó: o mesmo Senhor, o mesmo que nasceu, morreu e ressuscitou, porque Jesus vai dizer que aparecerão muitos falsos cristos, batendo no peito e dizendo assim: eu sou Jesus. Aqui na nação brasileira já existe um Henrique Cristo que bate no peito e diz: eu sou o próprio Jesus. E tem uns malucos que seguem esse homem por aí, e a mídia dá muito espaço para ele, mas eu já percebi que ele está bem velhinho, ele está bem próximo da morte, e eu quero ver quando ele morrer, porque quando ele morrer, a farsa vai cair por terra. Por quê? Porque só teve um Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e é esse que vem buscar a igreja, é esse que vem buscar a fé. Quando o Henrique Cristo morrer, depois do terceiro dia, ficará claro para quem não tem esse entendimento que ele de fato não era o Cristo. Mas Paulo está dizendo: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com ele dos ares, e para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre estaremos com o Senhor. Se eu fosse você, eu adorava a Deus. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus, porque essa é a nossa esperança. Para sempre estaremos com Deus, para sempre estaremos do seu lado, para sempre estaremos contemplando a sua face, para sempre estaremos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Se você acredita nisso, levante a sua mão, vai. Oh meu Deus, será que tem alguém que acredita que vai subir? Oh meu Deus, só quem acredita, abra essa boca por 10 segundos, vai. Jesus vem buscar a sua noiva. Jesus vem buscar a sob a falacia. E essa é a nossa esperança. Paulo vai dizer que se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens, porque a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus. O nosso tesouro não está aqui, o nosso tesouro está nos céus. O nosso tesouro não é a casa nem um carro que possuímos, mas a coroa de glória, a coroa da justiça, a pedra branca com um novo nome, a árvore da vida está esperando a igreja chegar. Só quem acredita nisso, abra a boca, vai. Eu estou sentindo que a glória de Jesus entrou na casa. Só quem acredita, abre essa. Se não for pedir demais, pega na mão desse vaso que está do teu lado, pega na mão desse vaso que está do teu lado e balança a mão dele, balança a mão da liga assim: desperta, Jesus está voltando. É Barácia, olha para ele assim: conserta o altar, Jesus está voltando. É Camaço Revá, entra no caminho da santidade, Jesus está voltando. Abandona as práticas pecaminosas, Jesus está voltando. E só quem acredita nisso, joga a mão para cima e dá um brado de vitória. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 51. Ainda Paulo falando sobre o arrebatamento, ele diz: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Porque aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestirá de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e o pecado é a força da lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oh meu Deus do céu, eu não sei se você acredita, mas papai está falando com você, está dizendo: se mantenha firme, se mantenha constante, se mantenha abundante, porque a trombeta vai soar, e eu estou com meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Eu vou repetir: se mantenha firme, deixe o vento soprar, deixe a dificuldade chegar, fique no seu lugar, continue trabalhando, continue crendo, continue fazendo, continue pregando, mantenha-se firme, como diz a Bíblia: ainda que se levante o espírito do governador, não saia do seu lugar. Oramacandará. Mantenha-se firme e seja constante. O que é ser constante, irmão Diego? Mantenha o ritmo da sua caminhada. A força de Satanás é para você diminuir o ritmo. A força de Satanás, as suas investidas, é para que você pare, é para que você retroceda, é para que você faça como a mulher de Ló: olhe para trás, mas daquele que pegou o arado não olha mais para trás. Aquele que se comprometeu com o reino de Deus não retrocede, nem mesmo para pegar impulso. Quem está envolvido no reino de Deus, a marcha é constante. É Satanás se levantando e a igreja marchando. É o mundo se levantando e a igreja marchando. É Satanás colocando os seus impedimentos e a igreja marchando. Sabe por quê? Porque está escrito as palavras de Jesus: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra Alás. Quem acredita nisso, levante a mão, dá um brado de vitória, vai. A ideia desse texto aqui não é que Satanás vai atacar a igreja e a igreja vai resistir. A ideia desse texto: edificarei a minha igreja, as portas não prevalecerão contra ela, é que a igreja vai atacar e o inferno não vai resistir. A igreja que vai subir, ela não para diante das afrontas. A igreja que vai subir, ela não para diante dos dardos do inferno. A igreja que vai subir, ela tem o escudo da fé, ela tem a couraça da justiça, ela calçou os pés com a preparação do evangelho da paz, ela tem capacete da salvação, e ela tem nas suas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pode vir, Satanás, nós estamos preparados. A guerra é grande, mas nós somos mais do que vitoriosos. Só quem acredita nisso, abra essa boca agora, vai. Abra essa boca para Jesus se renovar. Abra essa boca por 10 segundos. Jesus vai te visitar. Eu vou entregar o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo uma seta apontada para você, chamada desânimo. Mas hoje Jesus pega essa seta e faz assim, ó. Eu estou quebrando o desânimo agora. Terra. E eu vou profetizar sobre a sua vida aquilo que Ageu profetizou: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Assim diz o Senhor. Abra essa boca para receber, vai. Abra essa boca agora, vai.
Eita, que coisa boa! Já tem gente recebendo aqui na frente. Deixa eu ver se aí atrás tem gente recebendo. Mantenha o ritmo. Profetiza isso pelo menos para 3 pessoas. Já está encerrando, eu já estou encerrando. Olha para ele e diz assim: não pare. Amácia. Olhe para ele, olha para ela e diz assim: a ordem é para marchar. Ora, Micas. Eu nunca vi um exército marchando de costa. Exército só marcha para frente. Uribicas. A ordem é para marchar. Ninguém vai recuar. Ninguém vai abandonar. Ninguém vai olhar para trás. Hoje Jesus está mandando renovo. Hoje Jesus pega. Pega o que Jesus está mandando aqui agora. Vai. Abre essa boca para ser cheia. Abre essa boca para ser cheia. É renovo que desce nessa casa. É força do céu que desce agora. Cadê os crentes batizados no Espírito Santo? Abre essa boca, libera as línguas. Vai! Recebe o que o céu está mandando sobre a sua vida aqui agora. Vá. Levante a mão para o céu. O céu está mandando renovo. Eu não sei se você precisa, mas se você precisar, abra a tua boca só por 10 segundos. Vai. Urimicante. Jesus, precisando de renovo, enche agora. Amasébia. Oh, Jesus, Satanás pensou que ia parar. Satanás pensou que ele iria retroceder. Satanás pensou que iria diminuir o ritmo. Mas hoje o Senhor está descendo aqui. E se isso é verdade, enche. Se isso é verdade, enche. Se isso é verdade, enche. Toma a vida desses jovens aqui agora, Jesus. Tem uma promessa sobre a juventude, que nos últimos dias o Senhor iria derramar do seu Espírito e os jovens teriam visões. Enche esses jovens do teu Espírito. Será que tem alguém sentindo a presença de Deus aqui comigo? Murilo, não deixe o seu instrumento, não cale sua voz. Pastor Maurílio, não abandone as escrituras, continue pregando. Equipe de louvor, continue cantando. Porque Satanás quer tornar a igreja improdutiva. Ele não quer que a igreja floresça. Ele não quer que a igreja dê frutos. Mas eu quero dizer aqui para você nesta noite: o teu trabalho está dando fruto do reino de Deus. Eu vou dizer de novo: a tua voz está frutificando na terra. A tua vida está resplandecendo a luz de Cristo na terra. Continua, continua. Só quem recebe esta palavra, adore o Senhor. Vai. Camadoros, Beremonorahai. Nós não temos ideia do que receberemos lá em cima nos céus. Tudo que eu falar aqui nessa noite é pouco para a grandiosidade da recompensa que está sendo preparada lá em cima.
Mas uma coisa eu digo: tem coroa esperando por você. Paulo vai dizer assim: eu já estou sendo posto por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Mas tem uma coisa: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está preparada para mim, mas não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Quem acredita que vai receber a coroa da justiça, disse Jesus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem acredita que vai receber a coroa da vida aqui, abra a boca e dá um brado de glória. Disse Jesus: ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, e nesta pedra branca um novo nome. Quem acredita que vai receber novo nome nos céus? Disse Jesus: ao que vencer, lhe darei o direito que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Quem acredita que tem trono preparado para nós lá em cima, diga glória a Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa: só recebe coroa, só recebe pedra branca com novo nome, só recebe trono lá em cima quem tem coragem de carregar a cruz aqui embaixo. Eu vou dizer de novo: só recebe trono, só recebe coroa, só recebe pedra com novo nome lá em cima quem tem coragem de carregar a cruz aqui embaixo. Oh meu Deus, Amachocomanácia, vai levando a cruz, gemendo e chorando, porque a recompensa já está preparada aqui. Oh meu Deus, só quem crê, dá o melhor brado de glória que você pode dar aqui, vai. Mas irmão Diego, por que é que eu sofro tanto? Primeiro, Paulo vai dizer assim, ó: a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Olha o que Paulo está dizendo: tudo que a gente passa aqui é leve, dá para suportar. E olha o que ele diz: é momentâneo, dura só um tempo. Ah, irmão Diego, é porque Paulo não conhece a minha vida. Talvez você que não conheça de Paulo. Quem está dizendo que é leve é aquele que diz assim, ó: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, eu apanhei por causa do Salvador. Quem está dizendo que é leve é aquele que foi apedrejado em Listra e quase morto, não morreu por um milagre, e quando se ergueu, foi até os discípulos que eram novos convertidos e disse assim, ó: é desse jeito mesmo, por meio de várias tribulações nos é dado o reino de Deus. Quem está dizendo que é leve é aquele que enfrentou naufrágios, e aquele que foi mordido pela cobra, sacudiu ela no fogo e ficou vivo. É aquele que foi rejeitado em Jerusalém no princípio da sua fé pelos próprios apóstolos, aquele que recebeu perseguição religiosa das igrejas que ele mesmo fundou, que ele mesmo ajudou a crescer. Quem está dizendo que é leve é aquele que foi abandonado no momento mais crucial da sua vida, que eram os seus últimos dias de vida. Paulo disse assim, olha: eu fui abandonado por todos os da Ásia, Hermógenes e Fígelo viraram as costas para mim. É esse Paulo que está dizendo assim, ó: tudo isso é leve, dá para suportar. Talvez você esteja sofrendo, dizendo assim: Senhor, eu estou sofrendo muito, mas o céu está se revelando e está dizendo: é leve, dá para suportar. Mas como? A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Só quem acredita nisso, levante a mão e diga glória. Diga comigo assim: é leve. Diga assim: e momentâneo. Paulo está dizendo: o sofrimento tem começo e tem fim. Aqui na terra é assim mesmo.
A gente enfrenta uma batalha, vence hoje, Deus dá um descanso, depois aparece outra. A gente vence, depois aparece outra. E assim é o ciclo da vida cristã. Batalhas, vitórias, decepções, amarguras. Mas um dia isso acaba. Existe uma promessa aqui, ó. Quando chegarmos lá em cima, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vou dizer de novo, tá? Acabou o sofrimento, acabou a traição, acabou as madrugadas sem dormir. Oh, Aramai Adará, vai acabar, vai passar, vai passar, vai passar. Eu sinto Deus falando comigo e Ele está dizendo: vai passar, suporta que vai passar. E tudo que você passa aqui na terra por amor de Cristo não é em vão. Brenna Menig, em seu livro Confiança Cega, ele vai dizer uma coisa muito interessante, através de metáforas. Ele vai dizer que quando chegarmos diante de Cristo, Ele não estará à procura dos nossos diplomas terrenos, mas Ele estará à procura das nossas cicatrizes, causadas pelo sofrimento em favor do Evangelho. Seu sofrimento não é em vão, suas dores não é em vão. Para o reino de Deus isso tem muito valor. Quando você vem para o culto mesmo destruído, para o reino de Deus isso tem muito valor. Quando você vem para esse ambiente quase sem força, mas não desiste de vir para o reino de Deus, isso tem valor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para encerrar. O céu está te observando. O céu está te observando. Os céus estão com os olhos para ti. E o céu está dizendo: vai, meu filho, vai, minha filha, vai dar tudo certo no final. Alabacandori minacasiminácio. O que eu estou fazendo hoje você não está compreendendo, mas você vai compreender depois. Vai, meu filho, não desiste, filha minha, eu estou te vendo. Charamando cobia faia docia. Está descendo a renovação poderosa sobre vocês aqui nessa noite. Se o que eu estou falando é verdade, você será envolvida com a glória do Altíssimo agora. Amantolas. Você será envolvido com a glória do Altíssimo agora. O Altíssimo sabe da tua condição, sabe como você adentrou nessas portas, mas assim diz o Senhor: eu sou o renovo na tua vida.
cuido de ti na terra, é Miosadai, e toda ferramenta preparada contra ti e contra a tua casa não vai prosperar. Assim diz o Senhor nessa noite. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra adorando a Deus? Termino agora. A de toda a cidade deve ser linda. Oh meu Deus! Se eu pudesse eu iria pra lá agora, veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral, veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hossanas ao Rei. Breve estes meus pensamentos serão realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Veria abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Coral, vai. Veria anjos reunidos. Cante. Estes meus pensamentos, pois pra lá vou. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, cante. Frente a frente, meu Deus, cantaremos naquele imenso coral. Veremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hossanas ao Rei. Veremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor?